stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Oi! E aí, mentes estudiosas, como vocês estão? Quem não conhece esse tema de abertura, né? La Casa de Papel, tá aqui pensando. Queria um Berlim pra minha vida. Juro, mas hoje eu vou dar uma de professor, né? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente já falou. Primeiro, né, já falamos sobre a graduação, como que tem que fazer para estudar cirurgia e mesmo assim estudar as outras matérias que exigem na graduação, que a carga horária que tem para cada tipo de curso ali dentro da odontologia, para cada disciplina, é muito pouco. Então, para cirurgia, você tem que ir para fora, você tem que fazer mais cursos, aproveitar essa época de quarentena, que tá tendo muita live, muito curso à distância, vai lá, ó, mete o pau, faz bastante, porque tem uma coisa que eu acho que esqueci de falar para vocês, mas atualmente as residências estão levando muito a sério os cursos que vocês fizeram, os artigos que vocês já publicaram. Então, eu até publiquei um artigo meu, que foi junto com duas pessoas que eu amo muito, que são meus professores até hoje, que um é o Dr. Alexandre Borba e o outro é o Dr. André. Os dois, assim, são maravilhosos e eles são professores da residência do Hospital Geral Universitário. E foi com eles, né, com o Dr. André, eu comecei a acompanhá-lo quando ele ainda era residente, para vocês terem noção. Até publiquei a foto, era de 2009. Né? Então, assim, a importância do estágio, eu tô vendo várias amigas, várias pessoas que eu conheço aproveitando essa época para estagiar, tomando todo o cuidado com a Covid, é claro, né? Mas o que eu venho falar com vocês hoje é que vai ser o último vídeo da gente conversar mesmo, né? O que eu quero falar é sobre uma introdução que ele fala assim, do edital. Pesquisei vários editais da USP, da Santa Casa, de São Paulo, lá de Piracicaba, do Mário Gatti, mas eu gostei muito do edital do Hospital Geral Universitário, são esses dois professores, e eu mostrei para vocês no vídeo passado, né? Até que ele mostra aqui o programa da avaliação, tá? Ao contrário, igual eu falei da última vez, mas aqui, por exemplo, o primeiro, né? Ele fala de princípios de cirurgia. Quando você vai no livro do Peterson, que é aquele que eu falei, que é o pai, né, da cirurgia, que é esse aqui, ó, tem a outra versão dele, que essa parte aqui é vermelhinha. Quando ele fala de princípios de cirurgia, nós temos basicamente 5 capítulos falando só sobre isso. Mas de nada eu adianta saber, falar assim, eu quero ir direto, pegar num cabe uma lâmina de bisturi e começar a fazer as cirurgias em todo mundo e eu não sei nada sobre o paciente. Então eu vou falar um pouquinho para vocês irem montando esse conteúdo programático baseado no conteúdo programático dos editais. Ah, Laísa, mas eu não sou de Cuiabá, eu quero fazer em outro lugar. Manda o edital para mim que a gente monta certinho a grade, né, desse conteúdo programático. Igual aqui fala, patologia e diagnóstico oral. Aí a gente vai atrás de quais são as lesões mais frequentes, né? Então, assim, é muito difícil numa residência ele perguntar de uma lesão que você praticamente não vê, né? De uma síndrome que praticamente você não vai encontrar. Né? Então, assim, o que eu tenho que saber sobre isso? Então, sobre princípios, eu vou falar antes do que a gente tem que saber a respeito do exame clínico, né? Muitos alunos têm muita dificuldade em fazer o exame clínico, não sei se é por medo, no começo é por falta de prática mesmo, mas depois isso fica muito mais tranquilo. Posso garantir para vocês que fica tranquilo mesmo. Então, eu gosto muito do jeito
que a gente vai lá e escreve. Esse aqui é o modelo, cada lugar que eu passei eu vim trazendo um papelzinho. É o modelo, não vai dar... Aqui, ó, da Santa Casa de São Paulo. Tá vendo que o papel tá em branco? Eu gosto mais assim. Eu não gosto daqueles de jeito nenhum de X que você dá pro paciente. Não dá. Não gosto, não gosto, não gosto. E aí, assim, vou explicar o porquê. Porque tem muita coisa lá que é técnica, né? Não tá na forma coloquial, que é a forma que quem não é profissional da área da saúde não fala. Nós falamos do termo técnico. Então, aqui, ó, por exemplo, daquele papel, sai esse papel aqui. Como eu falei mais uma vez, tá ao contrário, mas não tem problema. Ai, Laísa, eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, por exemplo, primeira coisa que você tem que saber do paciente, esse vídeo será dividido, tá? Porque não tem como eu falar tudo de uma vez só. Mas, primeira coisa, identificação do paciente. Lá no prontuário, vocês podem colocar o nome inteiro, mas quando for apresentar em um congresso, um trabalho, numa revista, são sempre as iniciais do nome, ok? Assim como as fotos, o paciente não pode ser identificado de nenhuma maneira, certo? Então, assim, primeira coisa, identificação do paciente. O que você tem que saber dele? Pense em você. Bom, eu vou me identificar. Meu nome, Laísa Morim Marquezine, tenho 32 anos, aí tem aquela classificação com relação à etnia, muita gente que fala que é raça. Eu acredito mais em etnia, né? Porque raça só tem uma, humana. Então, assim, seleucoderma, melanoderma, feoderma, xantoderma. Então, assim, Laísa Amorim Marquezine, prima da Bruna, será? 32 anos, leucoderma, solteira. Solteira. Aí pode colocar a profissão, por exemplo, cirurgião dentista. E mais outras informações que você acha importante a respeito daquele paciente. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Ah, lembrei. Se ele mora, por exemplo, eu sou natural de Assis, São Paulo, né? Mas a minha residência é em Cuiabá, Mato Grosso. E aqui pode até colocar com relação à religião, né? Por quê? Porque a gente sabe que determinadas religiões não aceitam a transfusão e assim vai. Então, é importante você colocar isso. Então, eu sou natural de Assis, e moro em Cuiabá, e sou sem religião definida, mais ou menos assim. Essas informações são ótimas. Você pode colocar também quantos filhos, por exemplo. Eu sou casada, moro em Várzea Grande e tenho 3 filhos. Tá, show. Depois vem uma coisa que é muito simples, mas não sei porque vocês têm uma dificuldade de entender, tá? Tô falando vocês, todo mundo. Eu tinha também. Sobre a queixa principal. Queixa principal, você tem que perguntar para ele: o que trouxe o senhor aqui hoje? O que está acontecendo com o senhor? E aí ele vai falar. Por exemplo, você vai ouvir isso. Esse meu dente aqui começou a doer, acho que saiu um negócio fedorento e eu vim aqui para ver o que é. O que você vai fazer? Abre aspas e escrever exatamente do jeito que ele te falou. Você não vai escrever: paciente compareceu à clínica tal, falando sobre isso, isso, isso. Não. Queixa principal é exatamente do jeito que o paciente falou, por isso que é entre aspas. Doutora, eu vim aqui porque eu tô com uma ferida no meu beiço. Você sabe que não é beiço, você sabe. Isso aqui, por exemplo, é o lábio inferior. Mas você tem que escrever beiço lá na queixa principal. E aí você pode terminar com a sigla SIC, que é segundo informações colhidas. E aí que você vai começar a investigar, né? Por exemplo, a história pregressa da moléstia atual. E aí você vai investigar, por exemplo, se for um trauma, paciente, aí você escreve do seu jeito, entendeu? Do jeito técnico. Paciente, vítima de acidente automobilístico, há aproximadamente 1 hora, trazido pelo SAMU, se apresentando aí a gente tem uns termos, né? BEG, LOT. Bom estado geral, lúcido e orientado de tempo e espaço ou não, né? Regular estado geral, mau estado geral,
e entubado ou não. Tem a escala de coma de Glasgow, que você vai aprender também, tá? Mas, assim, é contando. Deixa eu fazer uma mais fácil, SISO. Vou falar do terceiro molar. Então, o paciente compareceu à clínica relatando odontalgia, né? A gente já pode colocar dor? Pode, mas odontalgia é um termo mais técnico, mais bonito, né? Odontalgia no elemento 38, há tantos dias, fez uso de tal e tal remédio e a dor não passou, a dor persiste. Paciente relata que é pior quando ele bebe alguma coisa quente ou quando ele bebe alguma coisa gelada, refere não ter escovado os dentes, refere ausência de higiene oral durante esse período, né? Então, assim, você tem que colocar toda essa história, porque você ainda não viu o paciente, entendeu? Então, por isso que você vai relatando aquilo que você não viu. Aí você vai perguntando para ele, o senhor tá sentindo isso aqui anestesiado? Se eu pegar aqui, ó, tá igual se eu pegar aqui, né? Porque daí você vai ver se tá acontecendo alguma coisa. Com trauma já tem outras perguntas. Com lesões, né, na estomatologia, na patologia, são outros tipos de pergunta. Por isso que você tem que acostumar a saber, através da queixa principal, qual vai ser a história pregressa da moléstia atual, que é da doença atual, o que está causando nesse paciente. E antes de avaliá-lo, você tem que pensar no seguinte, na avaliação geral desse paciente, no estado de saúde dele. Então, você vai perguntar, o senhor tem alguma doença? Não é doença de base que você vai perguntar para ele, a gente escreve doença de base. Mas o senhor tem algum problema de saúde? Aí, você não pergunta só isso, você dá exemplos para ele. Uma coisa muito comum, prestem atenção, é você perguntar assim, ó. O senhor tem problemas no coração? Não, não tenho. Aí, na outra pergunta, o senhor faz uso de alguma medicação? Faço do captopril e faço do hidroclorotiazida. Aí você fala, o senhor é hipertenso, tem pressão alta? Tenho. Entendeu? Então, se você não falar assim, o senhor tem pressão alta? O senhor tem diabetes? O senhor já teve derrame? Não vai falar acidente vascular encefálico, né? Claro que tem alguns pacientes mais instruídos que eles já sabem, mas a maioria não sabe. Então, você tem que entender o seguinte, quando você vai conversar com seu paciente, primeiro, na hora que o paciente está vindo, você já avalia o jeito dele, né? A forma com que ele está vestida, com que ele está vestido, conversa na hora lá que tá falando da profissão, porque se eu, como dentista, procuro um outro dentista, eu sei que eu posso falar com ele no termo técnico, que ele não precisa falar para mim, olha, você tá com um carocinho aí perto do céu da boca. Eu posso falar, o senhor tem um nódulo no palato duro. Aí, dentista para dentista entende, médico para dentista entende, enfermeiro também. Agora, paciente que relata, por exemplo, eu sou de determinada profissão que não tem nada a ver com a área da saúde, né? Então, você tem que falar de forma coloquial, certo? Quando você tá no comecinho da faculdade, é muito fácil falar de forma coloquial. Agora, quando você já tá finalizando, o bicho pega. Porque você fica assim, gente do céu da boca, palato duro. Aí você fica, palato duro. Aí tudo você vai falar pro paciente, tá doendo aqui no palato duro? Nossa, o paciente não vai entender nada, entendeu? Então, assim, você tem que perguntar muito. Se você não sabe sobre a medicação que esse paciente toma, vai lá, fala, com licença, um pouquinho que eu já volto, vou só resolver um negocinho. Vai, pesquisa. Quando ele falar que é alérgico a determinadas coisas, pesquisa também, principalmente com relação ao antibiótico e também analgésico, tá? Pesquisem o que você pode usar, o que você não pode usar. E depois disso é que você vai ver com relação aos exames laboratoriais, que a gente vai ter uma aula só para isso. A importância de saber da doença se o paciente tem ou não é para você já prevenir as possíveis emergências que podem acontecer. Por isso que nós teremos uma aula só disso. Tá? Então, hoje foi só pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Na próxima já vai ter a aula, certo? E vão acompanhando que eu vou publicar mais os meus artigos. Beijo grande, boa semana pra vocês.